Olá galera, boa semana a todos, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje vamos falar aí sobre algumas análises de jogos e mostrar para vocês, né, os dois times aí do canal, mais inicial aí, né, por enquanto, até a gente fazer as escalações finais aí, para vocês começarem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Não esqueça aí no vídeo aí, quem assistir, deixar aquele like para ajudar o nosso canal a crescer. E se gostar, se inscreva, ativa o sininho de notificação aí para receber todas as informações, todo o conteúdo que a gente pode passar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui foi a nosso desempenho aí com os nossos times no canal, né? Até ficamos acima da média. Um dos nossos times mitou aí no canal, com a graça de Deus, né? E ó, que foi uma rodada difícil aí por causa do Cano, do Rafael Veiga, do Nino, prejudicou bastante a gente aí. Aqui ficou aí os nossos times principais do canal, né? O time 2 e o time 3. Estamos aí acima da média, ganhamos algumas cartoletas aí com o time de valorização, que é o time 2. E estamos indo bem também nas pontuações. Nós fomos aí para mais uma final aí, de um mata-mata do meu amigo Rodrigo aí, só quem é o número 1, tá? Do mata-mata. Vamos ver se a gente consegue levar esse mata-mata aí. Vamos agora aqui para São Paulo e Fluminense. Vou fazer uma análise rápida aí. Vejo um jogo bem equilibrado. O Fluminense não vem bem. O São Paulo já tem 5 vitórias, apenas uma derrota jogando em casa. O Fluminense fora de casa não vai assim tão bem, né? Tem tido 3 derrotas, 2 vitórias e apenas um empate, né? A gente vê aí que o São Paulo e o Fluminense estão bem equilibrados nas últimas partidas. São Paulo tem um jogo importante aí pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? Fluminense não tem Copa do Brasil, jogar na Copa do Brasil, então pode ser que São Paulo poupe alguns jogadores aí contra o Fluminense. Então prestar bastante atenção nisso daí. A gente vê que no desempenho do São Paulo dentro de casa é bem, e o Fluminense fora de casa nos últimos 3 jogos não veio tão bem. Bahia e Grêmio. Bahia em casa sempre dá um pouco mais de trabalho e o Grêmio fora de casa também não é assim tão bem, né? O Bahia dentro de casa tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e o Grêmio 3 derrotas e 2 vitórias, né? O Grêmio vem numa ascensão melhor, né? Perdeu apenas para o Flamengo nos últimos 10 jogos aí, perdeu apenas 2, né? Mas vinha numa sequência boa de vitórias, e o Bahia já nem tanto, né? O Bahia tem um jogo de novo contra o Grêmio, né? Pela Copa do Brasil. Então os dois vão se enfrentar novamente lá, né? Então vamos ver aí como eles vão se postar. Pode ser que o Renato até poupe Soares aí para essa rodada, ficar bem esperto, né? A gente vê que o Bahia não vem numa sequência tão boa, né? A gente já falou, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e o Grêmio com 3 derrotas e apenas uma vitória. Agora vamos aqui para Flamengo e Fortaleza. Flamengo em casa sempre é muito forte jogando, né? Não sei se vai ser no Maracanã, mas se for no Maracanã ele é muito forte com o apoio da sua torcida. Fortaleza sempre dá algum trabalho, mas é assim, o Flamengo dentro de casa, sem 4 vitórias, um empate, apenas uma derrota. E o Fortaleza, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Flamengo tem um jogo também, tá? Contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, primeiro jogo. E não vai querer perder. Então pode ser também que São Paulo faça um rodízio de jogadores aí durante a rodada, tá? O Fortaleza já não vai ter jogo na outra semana. Então fica mais tranquilo para o Fortaleza vir completo, né? A gente já viu aqui que o desempenho do Flamengo, né, dentro de casa é bem forte. Internacional e Cruzeiro. O Cruzeiro não vem vindo tão bem, né? Ganhou do São Paulo lá com aquele gol, para mim, que foi irregular, né? Mesmo sendo o gol contra do Rafinha, para mim foi irregular, que eu estava impedido, Bruno Rodrigues, né? Então, eles tem hora que dão, tem hora que não dão, então a gente não sabe muito. Vejo o Inter dentro de casa mais forte, o Inter tem vindo bem nas últimas rodadas, né?
né? Em 9 jogos perdeu apenas um jogo, né? E o Cruzeiro em 10 jogos venceu apenas 2. E dentro de casa, o Internacional vem de 4 vitórias e apenas uma derrota. E o Cruzeiro, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Mas nos últimos jogos que jogou fora de casa, não perdeu, empatou e venceu. Vai ser um jogo equilibrado, mas cuidado aí na rodada aí. Corinthians e Red Bull Bragantino. Corinthians, né, nunca não está vindo muito bem aí com seus jogadores, tem um jogo também importante e o Bragantino vem vindo numa ascensão boa, né? E é um jogo difícil, o Corinthians sempre tem muita dificuldade de enfrentar o Bragantino, dentro ou fora de casa. Mas dentro de casa ele às vezes consegue surpreender com o apoio da sua torcida. Eu não sei como é que vai estar, se vai ter torcida, mas eu acredito que não vai ter nada de problema, vai ter a torcida do Corinthians em casa. Te vê que o Corinthians vem bem irregular e o Bragantino anda bem irregular, uma única derrota aí em 9 jogos. O Corinthians tem dentro de casa 3 empates e 2 vitórias, o Bragantino 4 empates e apenas uma derrota. É um jogo para empate, muito difícil aí de analisar os jogadores aí desses times para essa rodada. Para mim, o jogo que tem maior chance aí de SG da rodada, né? E com boas peças aí para essa rodada, que é Botafogo e Vasco. Vasco ganhou seu jogo agora, né? Conseguiu sair um pouquinho do sufoco, né? O Cuiabá acabou dando um pênalti bobo lá na última hora aí pro Vasco, mas isso ajudou um pouco o ânimo do Vasco. Mas vejo o Botafogo muito superior ao Vasco nessa rodada, né? A chance de SG para mim é maior. Botafogo ainda dentro de casa, né? São 5 SGs consecutivos, né? E nos últimos jogos também vem segurando bem o SG quase em todas as suas partidas. Em 9 jogos tem apenas uma derrota e o Vasco em 10 jogos apenas uma vitória. Então, boas peças aí para a rodada. E nem o Botafogo, nem o Vasco tem jogo. Então o Botafogo deve vir com o seu time completo aí, não tem ninguém suspenso. Outro jogo duro aí para a rodada, que é Atlético Paranaense e Palmeiras, né? O Palmeiras tem um jogo bem importante aí pela Copa do Brasil com São Paulo, né? É o jogo de ida, primeiro jogo dentro do Morumbi, né? E é importante, né? Tentar sair pelo menos com um empate aí contra o São Paulo, né? Para decidir no Allianz. E o Palmeiras fora de casa não tem feito tão bons jogos. Mas o Atlético Paranaense é um time forte na Baixada. E se o Palmeiras fizer poupar alguns dos seus jogadores, fazer uma mesclagem lá, né, com certeza vai dar vantagens aí para o Atlético, né? Então vamos ver aí como sai um jogo bom. Acho que tem peças boas de ambos os lados aí, mas não dá para confiar em SG, tá? O Palmeiras e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense em casa tem 5 vitórias e apenas uma derrota. E o Palmeiras pega o São Paulo e o Atlético também pode poupar jogadores, mesclar, porque tem o jogo de ida com o Flamengo aí pela Copa do Brasil. Então, muito cuidado quando for escalar jogadores dos dois times. A gente vê aqui que o Atlético em 6 jogos perdeu apenas um jogo aí dentro de casa. E o Palmeiras em 6 jogos, né, também só perdeu um quando jogou fora de casa, mas segura empates. Então é um jogo bem propenso a empates aí nessa rodada. Atlético Mineiro e América. O Atlético Mineiro aí em 2023 ainda não perdeu para o América, tá? Jogando dentro de casa, tá? Ou fora de casa, a gente vê que aqui, ó, em 2023, né, ele empatou com a América e venceu os últimos 2 jogos, tanto fora quanto dentro de casa. Vejo a vantagem do Atlético muito grande. Temos opções como Hulk, Paulinho, algumas opções na defesa, né? Eu gosto mais do Rubens do que o Guilherme Arana, mas não está jogando. Talvez Mariano possa ser uma boa opção, Maurício Lemos também, Jefferson, aí quem quiser. Tem chance de SG, mas com aquela tensão, né? Porque a zaga do Atlético falha muito.
O Atlético Mineiro tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o América, 4 derrotas e apenas um empate, né? Não conseguiu vencer fora de casa. A gente vê que a sequência dos dois, né? A do Atlético é um pouquinho melhor do que a do América. A do América tá ruim, eles estão lutando aí para sair, né? E o Atlético também não tem jogo e o América tem um jogo pela Copa do Brasil contra o Corinthians. É importante a vitória do América contra o Corinthians na Copa do Brasil? É. Então pode ser também que poupe jogadores, porque a Copa do Brasil dá uma boa grana aí para quem se classifica. Cuiabá e Santos, dois jogos de dois desesperados, né? Cuiabá não joga muito bem em casa e vai ter um sério problema porque perdeu o Sobral e perdeu o zagueiro também com o segundo cartão amarelo. Então, com isso, ele vai ter um desfalque muito importante, né? Porque o Sobral é uma peça importantíssima no Cuiabá. Com isso, o Santos pode ter uma chance, uma vantagem aí de tentar sua vitória, uma vitória aí fora de casa. Então tem boas peças aí, porque com a falta de Sobral, eu acho que tem boas peças do Santos na defesa aí, até o próprio João Paulo pode ser uma ótima opção. O Cuiabá tem 3 derrotas, 2 empates dentro de casa. O Santos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Pode dar empate? Pode, mas tem peças boas aí por parte do Santos. Eu acho que na parte de defesa do Santos, para quem apostar aí em desarmes, talvez uma chance aí de SG do Santos aí contra o Cuiabá é bem provável aí, até um 0 a 0 é bem provável. Goiás e Curitiba, outro jogo dos desesperados. Vejo o Goiás com maior potencial do que o Curitiba. Não dá para cravar SG nesse time, não dá ter uma análise muito forte. Apesar que o Curitiba perdeu o Natanael e perdeu mais um, agora não me lembro quem é, para essa rodada. Deixa eu ver se eu vejo aqui, se eu tô com eles aqui. Tá aqui, ó. Perdeu o Bruno Gomes e o Natanael aí para essa rodada. Então a chance do Goiás melhora muito. Vejo peças do Goiás como o Sander, Matheus Peixoto, Manguinho, né, como opções aí talvez para essa rodada. O próprio Tadeu, uma ótima opção de goleiro aí para essa rodada. Então agora eu vou passar para vocês, né, o nosso time 2 do canal, que é um time para valorização, dentro das dicas que eu ofereço no Cartomante FC. Então você vê que é um time que tem uma chance de valorização boa e até de pontuação. Eu aqui eu não indiquei Cano nas minhas dicas, mas como ele tá bom para valorização, vou apostar nele aí, mas isso aí é um time inicial aí para rodada. Até sexta-feira, no dia da live, pode ser que tenha algumas modificações. Eu fiquei com Arthur, Cano, Hulk, Johnny, Eduardo, Tassiano, de Palácio, apesar que Hugo também é uma boa, só que ele está valorizado, e o de Palácio desvalorizado. Adrielson, Vitor Cuesta também é uma boa, mas Adrielson estava desvalorizado, o Cuesta está valorizado. Gil, do Corinthians, que tem feito uma média boa, jogando em casa é bom para valorizar e desarme, mesmo que leve gols do Bragantino, ainda é vantagem. Veja o Sander, né? Sobe muito e contra o Curitiba pode ser uma boa opção aí também e está de valorização. É um time que ficou bem barato, tá? Custou R$ 119,92, mas se você ainda trocar o Johnny pelo Zaratio, né? Trocar o Cano pelo Paulinho ou pelo menos o próprio Matheus Peixoto, ele fica abaixo de 110 cartoletas. Para quem não tem, é uma ótima opção. Pus Luiz Felipe Scolari, também pode ser Vanderlei Luxemburgo para derrubar mais ainda coisa, porque eu acho que o Vanderlei Luxemburgo dentro de casa tem chance aí de alguma pontuação aí, valorização. E o Matheus Cunha, por causa que precisa de muito pouco para valorizar. E assim ficou a nossa reserva. Agora eu vou colocar para vocês aqui o nosso time 3 do canal, que já é um time um pouco mais ousado, não tem tanta chance de valorização, valorização é perigosa aqui, mas tem uma boa chance de pontuação. Então aqui eu fiquei com o Hulk, Rony, porque lei do ex sempre acontece, é contra o Atlético Paranaense, estou apostando no Rony aí. Tiquinho, porque Tiquinho
Soares contra o Vasco, a chance de mitada é muito grande. Tassiano contra o Grêmio, jogando dentro de casa, Tassiano sempre costuma fazer boas rodadas. E se o Grêmio poupar jogadores, vai ser uma boa aí, né? Eu acho que não poupa, mas tá com. Se poupar Soares, com certeza vai ser outro Grêmio, né? Gosto do Gerson contra o Fortaleza, tem jogado muito bem. Se Everton Ribeiro vier, Everton Ribeiro também é uma ótima opção. Eduardo, como Zarate, como Johnny também são opções boas para essa rodada. Aqui você vê que eu fechei praticamente a zaga do Botafogo contra o Vasco, né? Eu acho que o Botafogo sem Gabriel, o Vasco sem o Gabriel Peck vai perder muito ofensivamente. Com isso, eu acho que a chance do SG do Botafogo aumenta muito. Então, fechei a zaga do Botafogo. Marlon, mesmo jogando fora de casa, é uma excelente opção, tá? Porque em matéria de desarme, ele é sempre muito bom, tem entregado bons pontos e não tem negativado. Aí fiquei com o Lucas Perry, que também, né, tá valorizado, mas a chance do SG e de também fazer uma boa pontuação é grande. E assim apostei no Luxemburgo. Esse time, ele vai ficar custando 140, quase 143 cartoletas, tá? Então é um time inicial, tá? O resto vai ser na live. Devo também fazer um vídeo maior aí para vocês, só com as indicações aí, mais ou menos na quinta-feira, e na sexta-feira na live a gente atualiza os imóveis. Vou passar aí para vocês darem uma olhada rápida nas dicas aí de jogadores, tá? Então você estamos aí com Everton, Gabriel Grando, John Vitor, Lucas Peri, Matheus Cunha. Na lateral, Gabriel Inocêncio, Hugo, Marlon, Reinaldo e Sander. Na zaga, Adrielson, Gil, Gustavo Gomes, Joaquim e Vitor Cuesta. Meio campo, Eduardo, Gerson, Johnny, Tassiano e Zaratio. Atacantes, Arthur, Hulk, Luizito Soares, Matheus Peixoto, Tiquinho Soares. Aqui no lugar do Arthur eu deveria ter posto Rony, né? Por causa da lei do ex, tá? Mas é o que eu falei, são dicas iniciais, tá? Técnicos, Armando Evangelista, do Goiás, Jorge Sampaoli, Luiz Castro, Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo. Tanto o do Goiás quanto o Luxemburgo, para quem não tem cartoletas, é a melhor opção. E assim ficou as nossas dicas iniciais aí para a rodada 13 do Cartola. Uma boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser, que eu tenho que ver os jogos da Libertadores.